A casa estava silenciosa quando Alex entrou pela porta da frente. Um silêncio profundo e avassalador, do tipo que fazia sua própria respiração parecer alta demais. O relógio na parede marcava 1h47 da manhã. Tarde outra vez. Sua última reunião se arrastara por horas, deixando-o exausto e ansiando por sono. Ele deixou a maleta na entrada, afrouxou a gravata e exalou. O ar dentro da casa parecia diferente, mais denso, quase úmido, carregando um leve toque estranho sob o usual cheiro de roupa limpa e o leve aroma de baunilha das velas que sua esposa adorava acender. Era algo sutil, algo errado. Alex franziu a testa, mas afastou o pensamento. Ele estava exausto, seu corpo parecia de chumbo, e sua mente zumbia com fragmentos de argumentos legais e arquivos de casos. Tudo o que ele queria agora era desabar no colchão e deixar o sono o engolir. Ele atravessou a casa escura, seus passos abafados pelo tapete grosso. O quarto principal estava escuro, banhado pelo pálido brilho do poste de luz filtrado pelas cortinas. Sem se dar ao trabalho de acender a luz, ele desabotoou a camisa, tirou os sapatos e deslizou para baixo das cobertas. Os lençóis estavam frios contra sua pele. E então, um leve, mas inegável cheiro. Algo almiscarado, algo errado. Alex inalou novamente, sua testa se franzindo. Seu pulso, lento pela exaustão, acelerou um pouco. A cama carregava um calor estranho, do tipo que sugeria que havia sido ocupada há pouco tempo. Mas por quem? Sarah deveria estar dormindo, geralmente encolhida de lado, respirando suavemente, uma presença constante ao seu lado. Mas a cama estava vazia. Seus dedos percorreram os lençóis, sem calor onde ela deveria estar. Seus pensamentos estavam lentos, turvos. Talvez ela estivesse no banheiro, talvez tivesse adormecido no sofá. Ele deveria verificar, mas a exaustão era pesada demais. Seus olhos se fecharam, o cheiro persistia. Algo estava errado, seu subconsciente sussurrava avisos, mas o sono os abafou, puxando-o para baixo antes que pudesse processar o que seus instintos tentavam lhe dizer. A luz do sol da manhã entrava pelas cortinas entreabertas, lançando listras douradas pelo chão do quarto. O ar estava pesado, impregnado com um cheiro que não deveria estar ali. Traços leves de um perfume que não era a marca usual de sua esposa. O almíscar persistente de algo estranho. Algo vil. Alec Connor sentou-se lentamente, cada movimento preciso e deliberado, como se estivesse testando o peso da realidade que o pressionava. Seu coração não batia acelerado, sua respiração não estava irregular. Ele ainda não estava com raiva. Em vez disso, uma clareza fria se instalou sobre ele, uma quietude assustadora que parecia mais afiada do que qualquer raiva poderia ser. Seu olhar passou para o outro lado da cama, onde os lençóis estavam desleixadamente puxados para cima, como se alguém tivesse se vestido às pressas. Sua almofada, seu espaço, havia sido violado. E ali, no topo do tecido branco, um objeto tão vil, tão deliberadamente colocado, que falava mais alto do que qualquer palavra poderia. Um preservativo usado, não escondido, não descartado discretamente, mas deixado à vista, como se fosse feito para ser descoberto. Um insulto final, uma assinatura na traição. Alex olhou para ele, sua mente fria e calculista. Seus dedos coçavam para pegá-lo, jogá-lo fora, queimar a cama inteira se necessário, mas ele não se moveu. Suas emoções, em vez de explodirem, retraíram-se para dentro, recuando para um lugar de planejamento meticuloso. Ele inalou profundamente, então, sem outro olhar, levantou-se e foi para o banheiro. A água quente caía sobre seus ombros, enquanto ele permanecia imóvel sob o chuveiro, olhos fechados, corpo rígido. Ele não estava esfregando a pele até ficar em carne viva, não estava socando os azulejos em fúria. Não, ele estava pensando, calculando. Ele não tinha interesse em gritar acusações contra Sarah, nem em exigir respostas. Respostas não mudariam a verdade. Quando ele se secou e se vestiu, a casa começou a se agitar. O som de passos no corredor, leves, despreocupados. Sarah.
Ela entrou na cozinha, a própria imagem da elegância relaxada, cabelo loiro preso de qualquer jeito, vestindo uma camiseta grande que não era dele. Ela serviu café em sua caneca favorita, alheia, ou talvez indiferente ao que havia feito. Alex entrou na sala, sua expressão indecifrável. Ela mal lhe lançou um olhar antes de tomar um gole. Você acordou cedo, ela disse casualmente, como se a noite anterior tivesse sido como qualquer outra, como se nada tivesse mudado. Alex não disse nada, movendo-se com graça medida, cruzando a cozinha para servir seu próprio café. Suas mãos estavam firmes, sem um tremor de emoção o traindo. O silêncio se estendia entre eles, denso, sufocante. Sarah colocou a xícara na mesa, inclinando levemente a cabeça, finalmente encontrando seu olhar. Algo errado? Perguntou ela, o tom leve, quase brincalhão. Alex a observou. Havia algo em seus olhos, um lampejo de diversão, de desafio. Ela sabia, claro que sabia, e ainda assim estava testando-o. Alex tomou um gole lento de seu café, o calor se espalhando pela garganta, ancorando-o. Então, finalmente, ele sorriu. Não um sorriso forçado, nem um quebrado, um sorriso real, genuíno, porque naquele momento ele sabia algo que Sarah não sabia. Ela havia feito seu movimento e agora era a vez dele. Alex sentou-se em seu escritório em casa, a porta fechada, o peso da realização pressionando seu peito como uma bigorna. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas, lançando sombras longas e afiadas sobre sua mesa. O ar na sala parecia pesado, manchado pela memória do que ele havia encontrado em seu travesseiro, apenas horas antes. Seus dedos pairaram sobre o teclado do laptop, uma parte dele, uma parte tola e desesperada. Queria acreditar que tudo isso era um mal-entendido, que havia outra explicação. Mas, no fundo, ele sabia a verdade. Seus instintos, afiados por anos dissecando casos legais, diziam-lhe que a verdade era muito mais feia do que ele queria admitir. Ele respirou fundo e abriu as imagens da câmera de segurança. Os arquivos carregaram com uma facilidade quase zombeteira. Alec clicou no registro de tempo da noite anterior, seu pulso martelando enquanto a reprodução começava. A tela ganhou vida. Às 23h17, a porta da frente se abriu. Sarah. Ela entrou, sua postura relaxada, confiante demais. Alguns segundos depois, outra figura a seguiu. Jake Miller. Alec sentiu sua mandíbula apertar. Ele já havia visto o homem uma vez antes, apertando a mão de Sarah fora da academia. Um cliente casual, ela havia dito, nada mais. Mas agora, observando-os na filmagem granulada, era dolorosamente óbvio que Jake não era um cliente. Alec observou enquanto Sarah se virava para Jake, seus lábios se curvando em um sorriso brincalhão. Ela disse algo que ele não pôde ouvir, mas o significado era claro quando Jake respondeu com uma risada baixa. Ele envolveu um braço ao redor da cintura dela, e ela não resistiu. Pelo contrário, inclinou-se contra ele, pressionando seu corpo contra o dele de uma maneira que enviou um calafrio nauseante pelas veias de Alex. Eles se beijaram, bem ali no meio de sua casa. Os dedos de Alex se fecharam em um punho, suas unhas cravando na palma da mão, mas ele se forçou a continuar assistindo. Ele precisava ver tudo. Às 23h23, Sarah levou Jake escada acima, seus dedos traçando ao longo do braço dele. Eles desapareceram de vista, mas Alec já sabia para onde estavam indo. O quarto principal, seu quarto. Sua mão no mouse apertou até os nós dos dedos ficarem brancos. A filmagem pulou adiante, e quando as duas figuras finalmente reapareceram às 1h42 da manhã, o estômago de Alex se contorceu em nós. O cabelo de Sarah estava despenteado, seu rosto corado. Ela parecia satisfeita, até presunçosa. Jake, vestindo a camisa sobre a cabeça, parecia igualmente satisfeito. E então, algo que fez o sangue de Alex gelar. Jake alcançou o bolso traseiro, tirou um pequeno pacote de alumínio e jogou-o na cama. Sarah riu e o cutucou de forma brincalhona antes de descerem as escadas. A gravação terminou quando a porta da frente se fechou atrás deles. Alex ficou em silêncio, seu corpo inteiro rígido. Eles haviam planejado isso.
Não era um momento de paixão impulsiva, não era um erro, era deliberado. Eles entraram em sua casa, usaram sua cama e deixaram sua sujeira como um insulto final. Uma raiva fria e profunda se instalou no peito de Alex. Não era o tipo de raiva ardente e cega que fazia os homens agirem tolamente, não. Isso era algo diferente, calculado, metódico, paciente. Ele exalou lentamente e pegou seu telefone. Havia mais evidências a coletar, mais peças a juntar antes de fazer seu movimento, porque uma coisa era certa. Eles pensaram que o haviam humilhado. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Um cálculo frio substituiu a dor inicial da traição. Alex não perdeu tempo se afogando em emoções. Ele era um homem de razão, e a razão ditava ação. A vingança não era sobre gritos ou violência física. Era sobre uma destruição tão precisa, tão absoluta, que o inimigo nunca havia chegando até ser tarde demais. E isso era uma guerra. Os papéis do divórcio, uma sentença de morte silenciosa. Sentado em seu escritório em casa, Alex abriu seu laptop e começou a redigir o equivalente legal de uma lâmina de guilhotina. Cada palavra, cada cláusula, cada parágrafo foi projetado para deixar Sarah não apenas divorciada, mas devastada. Motivos para o divórcio, infidelidade, comprovada além de qualquer dúvida. Os vídeos das câmeras de segurança doméstica eram irrefutáveis. A risada de Sarah enquanto levava outro homem para o quarto deles ecoava na mente de Alex, mas ele se forçava a assistir com um olhar analítico, não por dor, por evidência. Guerra financeira. A maioria dos homens em situações como essa acabava perdendo metade de sua riqueza, mas não ele, não Alex Connor. Ele estruturou o caso para que Sarah não visse um centavo, sem pensão alimentícia, sem bens, sem acordo, nada. Como Sarah, em sua arrogância, cometeu um erro crítico. Ela usou contas conjuntas para financiar seu caso, jantares, quartos de hotel, um retiro de bem-estar suspeitosamente caro, que coincidiu exatamente com os dias em que Alex estava fora da cidade para uma conferência legal. Aos olhos do tribunal, ela não era apenas uma esposa infiel, era uma ladra, e ladrões não são recompensados em um divórcio. Alex se preparou para invocar a cláusula de dissipação de bens conjugais, provando que Sarah desperdiçou fundos compartilhados em infidelidade. Isso significava uma coisa: sua parte dos bens seria reduzida para compensar o dinheiro roubado, não reduzida, apagada. A dívida oculta, sua bomba relógio financeira. Mas não parava por aí. Alex não estava apenas tirando o que ela tinha, ele estava garantindo que ela devesse. Cavando mais fundo nos registros financeiros, ele descobriu algo ainda melhor. Sarah havia secretamente contraído empréstimos em nome de ambos, cartões de crédito estourados em itens de luxo, empréstimos pessoais que ela canalizou para sua própria conta bancária. Ela achava que ele nunca notaria. Agora, ele tinha a arma perfeita. Alex contatou seu consultor financeiro e separou legalmente suas responsabilidades de crédito antes que ela soubesse o que estava acontecendo. A dívida, agora toda dela. Suas contas bancárias logo começariam a secar, credores bateriam à porta e ela nem entenderia o que estava acontecendo até estar se afogando. O golpe fatal, um movimento de xadrez legal, mas a pièce de résistance era a casa. Na maioria dos divórcios, a casa conjugal é vendida e dividida ou dada ao cônjuge com custódia primária. Mas Alex estava 2 passos à frente. Sarah presumiu que a casa estava no nome de ambos. Não estava. Alex a havia refinanciado apenas em seu nome 2 anos atrás. Uma decisão financeira que ela nunca prestou atenção, ocupada demais perseguindo qualquer nova emoção que desejasse. Isso significava que, quando o divórcio fosse finalizado, ela não apenas perderia a casa, ela não teria nenhum direito legal sobre ela. E quando o xerife viesse para escoltá-la para fora, ela não teria para onde ir. Após horas de trabalho legal meticuloso, os documentos estavam prontos. Alex os imprimiu, a tinta fresca ainda quente nas páginas que delineavam a aniquilação completa de Sarah. Enquanto empilhava os papéis cuidadosamente, ele se permitiu um raro sorriso de satisfação. Amanhã, ele entregaria a ela o começo de seu fim, e ela nem perceberia até ser tarde demais. Alex sentou-se à sua mesa,
seus dedos batendo levemente contra a superfície de mogno polida. A sala estava pouco iluminada. O brilho da tela de seu laptop lançando um contraste nítido contra a escuridão lá fora. Seu coração estava firme, sua mente afiada como uma navalha. Este era o momento pelo qual ele estava esperando. O momento em que tiraria tudo de Sarah, assim como ela havia tirado tudo dele. O plano estava em movimento. Uma teia meticulosa tecida com lógica fria e evidências irrefutáveis. Ele não era um homem de explosões impulsivas. Era um mestre em desmantelar vidas sem nunca levantar a voz. E Sarah acabara de se tornar seu caso mais importante. A execução social. Alex abriu uma pasta privada em seu laptop. Dentro, cuidadosamente organizados como arquivos de casos, estavam capturas de tela das mensagens de texto de Sarah com Jake, registros de reservas de hotéis e, o mais condenatório de tudo, as imagens da câmera de segurança de seu próprio quarto. Ele reproduziu o vídeo mais uma vez, não por masoquismo, mas para lembrar-se por que estava fazendo isso. Sarah rindo enquanto levava Jake para dentro, a forma como ela o beijava no mesmo espaço onde uma vez jurara fidelidade, a forma como eles profanaram tudo o que ele havia construído, não apenas em segredo, mas com uma crueldade deliberada. Com um movimento calculado, Alex carregou as imagens em um servidor na nuvem oculto e preparou um e-mail. Era uma mensagem simples, desprovida de emoção, carregando apenas o peso brutal das evidências. Assunto: para aqueles que merecem saber a verdade. Mensagem: pensei que vocês deveriam saber quem Sarah realmente é. Anexados estavam as imagens, as mensagens e um link para as filmagens. Ele inseriu os destinatários, amigos dela, colegas da academia, conhecidos em comum e, claro, sua família. Um único clique e a flecha foi disparada. O avalanche digital começou como um sussurro, depois um murmúrio, depois uma explosão. Em minutos, o telefone de Alex começou a vibrar sem parar. Os grupos de bate-papo que eles compartilhavam com amigos explodiram. Mensagens chocadas inundaram. Isso é real? Não acredito que ela faria isso. Ela sempre agiu tão perfeita. Nojento. Jake, o cara da garagem? Que piada! E então vieram os comentários nas redes sociais de Sarah. Sua última postagem, uma legenda hipócrita sobre confiança e compromisso sob um pôr-do-sol filtrado, tornou-se uma zona de guerra. Compromisso? Isso é rico. Você traiu na sua própria casa com seu marido dormindo lá em cima. Nossa, você é um nível totalmente novo de nojenta. O número de comentários disparou. A traição era pública demais, descarada demais para ser ignorada. Em uma hora, a imagem outrora polida de Sarah estava destruída. A queda profissional. Alex não terminou por aí. Ainda havia outro movimento a fazer. Ele abriu outro e-mail, desta vez direcionado ao escritório corporativo do clube de fitness onde Sarah trabalhava. Com precisão profissional, ele detalhou sua má conduta, como ela se envolveu em relacionamentos inadequados com clientes, incluindo Jake, e provavelmente usou recursos da empresa para assuntos pessoais. Ele anexou capturas de tela de suas mensagens flertantes com Jake, algumas enviadas durante o horário de trabalho. Então, ele encaminhou para vários chefes de departamento. Uma hora depois, sua caixa de entrada tocou. Obrigado por trazer isso à nossa atenção. Levamos essas questões a sério. Uma revisão interna será conduzida imediatamente. Não demoraria muito. Pela manhã, Sarah seria chamada para uma reunião de emergência. E quando saísse daquele escritório, não seria com um contra-cheque. A base desmoronante de Jake, Alex não ia deixar a outra parte desse desastre escapar ilesa. Ele havia pesquisado sobre Jake, seu negócio, seus registros financeiros, suas fraquezas. Ele redigiu outro e-mail, este mais anônimo, e o enviou ao Conselho de Revisão de Negócios Local e à Receita Federal. Continha detalhes condenatórios suficientes sobre as transações obscuras de Jake, faturas falsas, ganhos não declarados, transações em dinheiro duvidosas para justificar uma investigação. Quando Jake descobrisse, já seria tarde demais. O silêncio antes da tempestade. Alex recostou-se em sua cadeira, exalando lentamente. A tempestade havia sido desencadeada.
e agora não havia como pará-la. Ele sabia exatamente o que estava por vir. As chamadas frenéticas de Sarah, suas tentativas desesperadas de desfazer o que havia sido colocado em movimento, a súbita percepção de que ela estava sozinha, exposta e impotente. Pela primeira vez em semanas, Alex sentiu algo próximo da paz, e isso era apenas o começo. O tribunal zumbia com murmúrios baixos enquanto as pessoas tomavam seus assentos. O ar carregava uma tensão inconfundível, do tipo que precede uma queda inevitável. Na frente, o juiz Robert Harding ajustou os óculos, folheando o grosso arquivo de caso que havia chegado à sua mesa dias antes. Alex sentou-se à sua mesa, sua expressão indecifrável, as mãos cruzadas em uma demonstração de confiança paciente. Ele havia passado semanas se preparando para este momento, reunindo cada pedaço de evidência, garantindo que hoje não seria uma batalha, seria uma execução. Do outro lado, Sarah estava sentada rigidamente, seu rosto pálido, mas desafiador. Seu vestido azul marinho caro, escolhido para irradiar classe e inocência, pouco fazia para mascarar a preocupação em seus olhos. Ela contratara um advogado, Mark Fendley, um homem conhecido por suas táticas agressivas em casos de divórcio de alto perfil, mas até ele parecia inquieto. As portas do tribunal se abriram uma última vez e Jake Miller entrou. Sua habitual arrogância estava ausente. Em vez disso, ele se movia hesitante, ajustando a gravata como se ela, de repente, o estivesse estrangulando. Ele não havia planejado estar ali, havia sido intimado. O juiz Harding pigarreou, sinalizando o início dos procedimentos. Senhor e senhora Connor, estamos aqui hoje para finalizar os procedimentos de divórcio apresentados pelo Sr. Connor, citando diferenças irreconciliáveis e infidelidade. Revisei as evidências apresentadas e agora ouvirei as declarações. Sr. Connor, pode prosseguir. Alex se levantou com precisão calma, abotoando o paletó enquanto avançava. Sua voz era comedida, firme, mas carregava o peso de uma força imparável. Meritíssimo! Gostaria que as circunstâncias de hoje fossem diferentes. Gostaria que estivéssemos aqui como duas pessoas se separando em termos justos. Infelizmente, esse não é o caso. Minha esposa, Sarah Connor, não apenas traiu nosso casamento, ela conspirou para me humilhar em minha própria casa. Ela exibiu sua infidelidade, usando nosso quarto como palco para zombaria, acreditando que não haveria consequências. Um murmúrio passou pelo tribunal. Sarah se enrijeceu, seus dedos cravando na madeira polida da mesa. O juiz Harding levantou a mão pedindo silêncio. Sr. Connor, por favor, atenha-se aos fatos. Alex assentiu. Claro, os fatos são simples. Tenho evidências em vídeo da Sra. Connor trazendo outro homem para nossa casa conjugal. Tenho mensagens de texto que indicam que ela fez isso intencionalmente, com a intenção específica de causar sofrimento emocional. Tenho registros financeiros comprovando que ela vem retirando dinheiro de nossas contas compartilhadas, financiando hotéis, presentes e excursões para seu parceiro de caso. E tenho mais evidências para mostrar que seu cúmplice, Sr. Miller, tem um histórico de má conduta financeira, que tenho certeza interessará tanto à Receita Federal quanto aos seus parceiros de negócios. Jake se remexeu em seu assento. O advogado de Sarah levantou-se abruptamente. Objeção. Nada disso diz respeito diretamente à divisão dos bens conjugais. Indeferida. A voz do juiz foi cortante. Ele se virou para Alex. Continue. Alex alcançou sua maleta e pegou uma pilha de papéis cuidadosamente empilhada, entregando-os ao escrivão, que os passou ao juiz. Estes são os extratos bancários, meritíssimo. Como pode ver, nos últimos 18 meses, Sarah vem sistematicamente desviando dinheiro de nossas contas. Algumas foram retiradas menores, presentes, jantares caros, mas outras envolveram grandes somas transferidas para uma conta apenas em seu nome. O juiz folheou os documentos, suas sobrancelhas se unindo. Senhora Connor, você tem uma explicação para isso? A garganta de Sarah se moveu enquanto ela engolia em seco. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu advogado se inclinou e sussurrou algo para ela. Finalmente, ela se endireitou e falou. Esse dinheiro era para despesas pessoais. Não achava que precisava de permissão para gastar meu próprio dinheiro. Alex deixou escapar uma risada seca.
Seu próprio dinheiro? Você esteve desempregada por 5 anos. Cada dólar veio da minha renda e eu não me importava, até você decidir gastá-lo com seu caso. O juiz Harding suspirou e virou-se para o advogado de Sarah. Sr. Fendley, deseja contestar essas evidências? O advogado hesitou. Minha cliente admite as retiradas, mas sustenta que estavam dentro de seu direito como cônjuge. Não estavam. A voz do juiz era firme. Este tribunal não vê com bons olhos má conduta conjugal dessa natureza, particularmente quando afeta diretamente a divisão financeira. Sr. Connor, o que solicita em termos de divisão de bens? Alex pegou um documento final e o colocou diante do juiz. Solicito a posse total da casa conjugal, do carro e de todos os bens financeiros originalmente em meu nome. Solicito que a Sra. Nesta e a Sra. Connor não receba pensão alimentícia, pois demonstrou engano financeiro e má conduta conjugal. Além disso, solicito que todos os bens na conta em disputa, totalizando aproximadamente 17 mil reais, sejam devolvidos a mim integralmente. Sarah soltou um som estrangulado. Jake se mexeu desconfortavelmente, mas permaneceu em silêncio. O juiz Harding tamborilou sua caneta contra a mesa. Dado o peso das evidências, estou inclinado a conceder a maior parte dos pedidos do Sr. Connor. No entanto, permitirei que a Sra. Connor retenha seus pertences pessoais e uma quantia inicial para despesas de mudança, conforme as diretrizes estaduais. Além disso, os bens e propriedades restantes serão concedidos ao Sr. Connor. Um golpe final e agudo do martelo. Estava acabado. Sarah ficou congelada, seu rosto sem nenhuma cor. O tribunal explodiu em murmúrios baixos, enquanto as pessoas começavam a processar o que acabara de acontecer. Alex respirou lenta e calmamente. Ele não sorriu, não havia alegria nesta vitória, apenas justiça. Sarah virou-se para ele então, os olhos selvagens com desespero, seus lábios entreabertos como se quisesse dizer algo, implorar, argumentar, mas nenhuma palavra veio. Pela primeira vez em anos, Alex olhou para ela e não sentiu nada. Ele se levantou, abotoou o paletó e saiu do tribunal sem olhar para trás. O céu noturno se estendia amplo sobre a cidade, sangrando em tons de azul profundo e âmbar. Do seu novo apartamento no 24º andar, Alex observava enquanto o mundo lá embaixo se movia em seu ritmo interminável, carros rastejando pelas ruas, luzes piscando em janelas distantes, silhuetas passando sob postes de luz. Era pacífico aqui, um tipo diferente de silêncio, não o silêncio sufocante que preenchera a antiga casa depois que ele descobriu a verdade. Ele tomou um gole de bourbon, o gelo tilintando suavemente no copo. O peso em seu peito, aquele que estivera lá por semanas como uma bigorna, estava finalmente se dissipando. O tabuleiro de xadrez da vingança fora cuidadosamente jogado, cada peça movida com precisão, e agora, enquanto deixava o calor da bebida se assentar em sua garganta, ele sentiu a vitória. Seu telefone vibrou contra a superfície polida da mesa de centro, uma única mensagem. Sarah. Por um momento ele não se moveu. Seus dedos flexionaram levemente, quase hesitantes, antes de alcançar o dispositivo. Por favor, fale comigo. Um sorriso amargo puxou o canto de seus lábios. Por favor. A ironia daquela palavra o atingiu mais forte do que deveria. Ele recostou-se no sofá, encarando a mensagem, deixando-a ali, sem resolução. A Sarah que ele conhecia nunca teria implorado. Ela sempre fora tão segura de si, sempre a que estava no controle, a que ditava as regras do jogo. Mas não mais. O polegar de Alex pairou sobre a tela. Curiosidade, não pena. Menos que isso, era algo completamente diferente. Uma satisfação silenciosa em saber que agora, pela primeira vez, ela estava sentindo exatamente o que ela havia infligido a ele tão descuidadamente. Ele a imaginou agora, sozinha, frenética, agarrando os últimos fios de uma vida desmoronando ao seu redor, sem casa luxuosa, sem círculos sociais adoradores, sem segurança confortável, apenas a ferroada fria da realidade se fechando como um punho de ferro.
Ele exalou lentamente, tamborilando o dedo contra o copo de sua bebida. Houve um tempo em que ele teria respondido, em que teria deixado a emoção nublar seu julgamento, deixar a nostalgia torcer a faca do arrependimento. Mas esse tempo se fora. O telefone vibrou novamente. Alex, eu cometi um erro. Um riso baixo ressoou em sua garganta. Erro. Que palavra conveniente. Um erro era derrubar um copo d'água. Um erro era pegar a saída errada na rodovia. O que ela havia feito, o que ela havia orquestrado, ia muito além disso, era deliberado, calculado, impiedoso. E agora ela queria conversar. Alex rolou o copo na palma da mão, observando o gelo girar antes de colocá-lo na mesa com um leve tilintar. Seus dedos se moveram sem esforço, anos de disciplina, tornando a decisão rápida e limpa. Deletar. Sem resposta, sem segundas chances, sem mais Sara. Ele colocou o telefone na mesa e voltou seu olhar para a cidade, onde a linha do horizonte se estendia até o horizonte, infinita e cheia de possibilidades. Amanhã seria um novo dia, e pela primeira vez em muito tempo, seria inteiramente dele.